Oi amigos, oi alunos, oi patriotas. Vou falar aqui um pouquinho do 7 de setembro, dos antecedentes históricos do 7 de setembro, do pré-7 de setembro, das sementes que foram lançadas no coração de todos os patriotas, muito antes do 7 de setembro e o pós-7 de setembro, e o 7 de setembro que nós brasileiros esperamos, né, daqui para frente no nosso país. O exército do Brasil foi muito importante na história de nossa independência e também na nossa história. O exército é muito importante para manter uma soberania nacional. E como começou o exército? Como começou essa ideia de um exército nacional? Começou lá na cidade de Recife, em Pernambuco, na Batalha de Guararapes, onde pela primeira vez na história do Brasil, negros, índios, escravos, libertos, portugueses, expulsaram juntos os holandeses que tinham feito uma ocupação durante muitos anos ali no Pernambuco. Ali nasceu o Exército Unificado do Brasil. Ali começou uma mentalidade nacional unificada do Brasil. Essa mentalidade surgida na Batalha de Guararapes, ela vai se expandir pelo período colonial, vai começar a contagiar corações e mentes de brasileiros de vários estados. A gente vê isso ali no Ciclo do Ouro, na chamada Inconfidência Mineira, que começou primeiro com uma revolta contra a derrama e quanto o imposto abusivo chamado Quinto, que era chamado de Quinto dos Infernos. A gente vai ter ali a morte do Tiradentes, um grande mártir da história do Brasil, em luta pela liberdade. A gente vai ver na Bahia ali a Conjuração Baiana, outro movimento pela liberdade que aconteceu ali naquela época do Brasil colonial. A gente vai chegar ali em 1807, Napoleão Bonaparte ameaça invadir Portugal. A rainha de Portugal, Maria, ela vai trazer seu filho Dom João e seu neto Dom Pedro para o Brasil. E ali começa o novo Brasil, um Brasil que vai ser levado à figura de Reino Unido de Portugal e Algarves. Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves. O Brasil vai poder exportar pela primeira vez para a Inglaterra. O Brasil vai ter a criação do Jardim Botânico, de universidade, de um banco nacional. O Brasil vai prosperar muito, vai ter a missão artística francesa trazida por Dom João VI ao Brasil. A rainha de Portugal morre, Dom João VI se torna rei de Portugal aqui no Brasil. E estava plantada aquela semente que o Brasil não poderia regredir, o Brasil não poderia voltar a ser novamente um país colonial. Ninguém poderia fazer o Brasil regredir mais, ninguém aceitaria isso. Vai acontecer a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Dom João VI é convocado às cortes portuguesas a retornar a Portugal, e voltando a Portugal, ele começa a ser instigado a querer que o Brasil volte a ser colônia. Mas aqui no Brasil ninguém abria mão mais de uma pátria livre, ninguém queria voltar a ser colonial mais. Dom Pedro fica no Brasil. E logo em seguida ele é convocado a retornar em Portugal. Em janeiro de 1822 ele recebe uma carta para que ele retorne a Portugal. E ele vai nas janelas do Palácio São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que era a capital naquela época do Brasil, que ainda não era independente. Ele vai dizer a frase que entrou para a história: se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Ali foi dado o grande pontapé da independência do Brasil. As cortes viu que o príncipe não ia regredir o Brasil. Ali começava a romper pai com filho, filho com pai. Dom Pedro começa a romper com seu pai Dom João VI, rei de Portugal. E aí vai vir aquela data, o 7 de setembro, onde Dom Pedro ele estava em Santos um dia antes. Ele sobe a Serra do Mar, numa mula, não é num cavalo. Ele vai chegar nas margens do rio Ipiranga, indignado com essas pressões das cortes portuguesas para que ele voltasse a Portugal. Ele vinha sendo ameaçado se não voltasse, né? Ele vai dar o grito ali, que entrou para a história, que a gente aprende desde criança nos colégios: independência ou morte. Só que antes desse grito, muitas sementes de liberdade foram lançadas na história do Brasil. Desde lá da Batalha do Guararapes, da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, pouco antes em Pernambuco, a Revolução Pernambucana de 1817. Dom Pedro nunca esmoreceu. Por que ele nunca esmoreceu? Porque tinha uma mulher fantástica do lado dele, uma grande intelectual, talvez uma das maiores brasileiras da história. Não nasceu no Brasil, nasceu na Áustria, da família tradicional dos Habsburgo, a grande Leopoldina. Nunca deixou Dom Pedro I esmorecer, e nem o grande Bonifácio. Bonifácio também foi um grande homem
junto com Leopoldina, Bonifácio e Leopoldina, eles vão escrever uma carta para Dom Pedro I, né? E Dom Pedro vai ser estimulado, vai ser encorajado a enfrentar as cortes portuguesas, né? Isso vai acontecer. O Brasil vai ter batalhas no Nordeste, que alguma parte do Nordeste ainda queria ficar com Portugal. Dom Pedro I vai trazer ali um mercenário de guerra, um escocês, Thomas Alexander Cochrane, que tinha ajudado na independência do Chile. Ele vai trazer mercenários de guerra, vai se unir a brasileiros no Nordeste, vai ter lutas no Nordeste, vai aparecer a figura da Maria Quitéria, uma brasileira patriota que se vestia de homem e lutou no exército do Brasil, e lá no Nordeste os portugueses vão ser derrotados. Ainda faltava o Brasil aceitar pagar uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. O Brasil compra essa dívida. O primeiro país a reconhecer nossa independência foi os Estados Unidos da América. Mais para frente, Portugal também reconhecerá nossa independência. E ali vai ser lançada aquela ideia de um Brasil livre, de uma pátria gigantesca, né? O Brasil vai dar naquele momento um passo em direção a esse país gigantesco, esse país grande, que até hoje a gente luta por muitas independências aí. A gente vê aí que o grito independência ou morte foi porque o Brasil tinha que lutar, o Brasil tinha que ser livre, não existia como voltar para trás. Ou luta ou volta a ser escravo, o Brasil colônia de novo. E a gente vê nos dias atuais hoje, a gente vê aí quantas coisas ainda o Brasil precisa para ser livre, né? Para que o sonho de Dom Pedro I, para que o sonho de Leopoldina, sua esposa, imperatriz do Brasil, para o sonho de José de Bonifácio Andrade Silva, para o sonho de Dom Pedro II, para o sonho de tantos patriotas na história do Brasil possam se tornar verdade. Temos muito que lutar ainda. Lutar contra a corrupção, contra a violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, quase 70 mil assassinatos por ano. Isso tem que acabar no Brasil. O povo não aguenta mais violência. Ainda existe muita pobreza no Brasil, apesar que vem diminuindo, né? Precisamos de um Brasil próximo, um Brasil que receba muito mais turistas, que tenha muito mais empregos. O Brasil tem o maior litoral do mundo, as maiores reservas minerais do mundo. Precisamos de um Brasil próspero, com um povo próspero. Não adianta apenas uma elite próspera, se não tiver um povo com uma qualidade, uma renda maior. Precisamos jamais, né, deixar que tirem nossas liberdades individuais, como tem sendo feito ultimamente aqui no Brasil. A gente vê pessoas sendo presas apenas por opiniões, né? Temos que lutar para que essas liberdades não se percam, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de falar o que quiser na internet, porque ninguém pode ser checador da verdade de ninguém, entende? E também a soberania nacional no nosso país, muito ameaçado de países estrangeiros que estão de olho no nosso minério, né? Nas nossas riquezas minerais, nas nossas águas, que nós temos o maior aquífero do mundo, nós temos um rio Amazonas, nós temos um litoral gigantesco para pesca. Então, existem muitas coisas a lutar ainda no Brasil. A gente tem que lutar. Independência ou morte significa, aqui no Brasil, quem manda é os brasileiros. Aqui no Brasil, ninguém vai tomar nossas liberdades individuais, ninguém vai tomar a nossa soberania nacional, porque o Brasil é dos brasileiros. O Brasil é daqueles que acreditam em Deus, em Cristo, daqueles que são patriotas, daqueles que amam a família, daqueles que respeitam os valores que são históricos aqui no Brasil. O Brasil é do índio, é do negro, é do pobre, é do rico. O Brasil é do heterossexual, é do homossexual. O Brasil é de todos. O Brasil tem na sua bandeira a palavra ordem e progresso, que é um lema positivista francês, que a gente pegar no sentido literal, ordem e progresso. Progresso, um Brasil próspero, um país onde o povo brasileiro começa a ter orgulho de ser brasileiro, que nós não sejamos reconhecidos internacionalmente pelo jeitinho brasileiro, mas sim por uma nação honesta, trabalhadora e próspera. É esse o Brasil que queremos, é esse o Brasil que todo brasileiro sonha. Um feliz 7 de setembro a todos os brasileiros. Essa bandeira verde e amarela aí, ela unifica uma nação. Debaixo dela está todas as etnias, todos os imigrantes, todos os que vieram aqui no Brasil desde o século XVII, XVIII, XIX, italianos, alemães, polonês, japonês, africanos, de todas as etnias, de várias regiões do mundo, de várias religiões, brasileiros que são cristãos, judeus, brasileiros que são espíritas, muçulmanos, não importa, somos todos brasileiros. E por isso devemos lutar por essa pátria unificada e livre,
essa pátria onde o sonho e as liberdades individuais são respeitadas para sempre. Um abraço a todos e um feliz 7 de setembro a todos.